Minha amiga e meu amigo, vamos fazer uma reflexão profunda sobre o Brasil atual. O Brasil de hoje, em especial nesses últimos 3 anos, com o advento das eleições de Bolsonaro, se transformou num local incerto, perigoso, onde o que impera aqui é o avesso do avesso. Ou seja, um verdadeiro hospício, um verdadeiro e grande hospício a céu aberto. Mas essa loucura em que transformou o nosso país não é por causa da eleição do presidente pelo presidente. Não. Pelo presidente, isso aqui estaria seria um berço da democracia. A questão é com a eleição de 2018, o sistema viciado, corrupto, que sempre escravizou o povo brasileiro ao longo desses anos e séculos, viu na eleição de Bolsonaro uma ameaça. Uma ameaça que eles poderiam perder espaço e poder. E por essa razão resolveram jogar a decência de lado, o pudor no lixo, abrir a sua caixa de ferramentas de maldades e destilá-la sobre o povo brasileiro. A gente tem visto esse sistema nefasto tirar direitos elementares da população brasileira, sobretudo, em especial, daquele segmento, os chamados conservadores de direita, que nada mais querem e clamam por um Brasil mais justo, em que tenha ordem e progresso, com liberdade de ir e vir, democracia e sem corrupção. Essa é a pauta da direita. Mas o sistema não aceita perder espaço e poder. E quando eu falo sistema, eu falo de meia dúzia de famílias que é a dona do Brasil, que sempre fez do Brasil a sua grande fazenda e o seu pasto, quanto a nós brasileiros, o seu gado, em que eles sempre manipularam, vai para lá, vem para cá, vai para ali, volta para aqui, e as coisas mudaram. E os peões desse sistema corrupto, que tanto escravizou a nossa gente, incluem-se Supremo Tribunal Federal, STE, que é o Superior Tribunal Eleitoral, Congresso Nacional, que é composta por Câmara e Senado, casas essas que estão recheadas de políticos corruptos, ladrões, mais sujos que pau de galinheiro, investigado e rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma dignidade para ali estar, mas estão, até pelo voto do povo, e isso é lamentável. A banda podre da velha e corrupta, viciada mídia, que já largou de lado o seu papel de informar e passou a manipular. Os partidos políticos que não fazem oposição ao presidente, mas sim ao Brasil, torcendo para o quanto pior melhor. Os empresários e empreiteiros que com a chegada de Bolsonaro então estão encontrando dificuldades para fazer aquilo que eles mais sabem, roubar, pilhar, desviar, solapar, se locupletarem, porque a política do Bolsonaro é clara, não roubar e não deixar roubar, ao contrário dos outros presidentes que passaram, em especial o Lula. Por essa razão, o Brasil corre perigo. E corre perigo por quê, minha amiga e meu amigo? Muitos de nós achávamos que, quando o presidente Bolsonaro ganhasse as eleições, tudo ia mudar da noite para o dia. Não, não é assim. Existem duas coisas distintas: presidência e poder. O que Bolsonaro ganhou foi a presidência. O poder, não. O poder se faz com um conjunto de coisas, com um conjunto de instituições, Supremo Tribunal Federal, imprensa, órgãos públicos, instituições as mais diversas, Polícia Federal. O que Bolsonaro ganhou foi a presidência. Esses órgãos, essas instituições, que daria
uma musculatura e poderia fazer a junção da presidência e o poder, está tomada. A Polícia Federal, por exemplo, hoje, não é um órgão de Estado, mas aparelhado pelos tucanos. É uma polícia tucana, a serviço dos tucanos. O que é uma vergonha. O que é uma vergonha. Hoje, quem dá as cartas dentro da Polícia Federal, pasmem os senhores. Não é o chefe da APF e nem o presidente da República, que é o comandante supremo dela, não. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Repito, para não ter dúvidas, a Polícia Federal, desavergonhadamente, é uma polícia tucana aparelhada por tucanos. Aí você vai em outras instituições, como universidades, Petrobras, é PT, é PSOL, é Rede, é PMDB. Então tá complicado. O que Bolsonaro ganhou foi a presidência e não o poder. O poder ainda, paz, meus senhores, está com essa gente. E eles não querem perder espaço. E eles não querem perder a mamata. Eles querem continuar nos escravizando, nos fazendo de escravos sem correntes. E a tendência do Brasil, se nós não abrirmos os nossos olhos e a nossa mente, é piorar, meu irmão. A situação aqui é complicadíssima, com tendência a piorar. Mas esse processo de mudança depende de você, depende de mim, depende de nós brasileiros que clamamos por um Brasil melhor e mais justo. Essa gente que está no poder dando as cartas, ameaçando, prendendo, humilhando, ferindo a nossa democracia, rasgando a nossa Constituição, eles não têm interesse em andar de forma coesa com a coisa pública, com os certos, não querem estar sob a luz da legalidade. Olha o Supremo Tribunal Federal. Os ministros, na sua maioria, é um bando de fora da lei, que não honra a Constituição, a qual eles deveriam fazer o papel de guardião. Ao invés de ser guardiões da Constituição, eles fazem o papel de coveiro dela. Isso é vergonhoso. A gente tem visto jornalistas sendo presos, deputado em pleno exercício do mandato sendo preso, por manifestar a sua opinião. Ex-deputado federal, atual presidente de partido, como o caso Roberto Jefferson, preso, sem uma razão que justifique. Eu vejo o Supremo Tribunal Federal dar 48 horas para o presidente explicar tudo que faz, até um espirro, 48 horas para explicar o espirro. Eu vejo eles abrindo inquérito das chamadas fake news, que não tem nenhum embasamento jurídico. Uma coisa que nasceu sem o conhecimento da PGR, Procuradoria-Geral da República, sem a solicitação da Polícia Federal, nasceu da cabeça suja e vazia do Alexandre de Moraes e está aí intimidando as pessoas. Mas aí tem um conforto. Nessa parte das investigações do presidente, dos pedidos de explicação, ainda tem um conforto. Hoje o meu presidente é chamado para explicar o porquê espirrou, o porquê está sem máscara. Hoje o meu presidente é chamado, é investigado pelos chamados atos antidemocráticos ou milícia digital. Feio seria ser investigado pelo que os ex-presidentes faziam: roubo, corrupção, aparelhamento das instituições, crime de sangue. Mas essas mesmas cortes, Supremo, STF, não vê os crimes que esses caras cometeram no passado, de grande monta, e querem pegar o presidente. Minha amiga e meu amigo, se nós quisermos verdadeiramente passar esse país a limpo, a luta continua, não acaba aqui. Não basta ser só com a eleição do presidente e a reeleição do mesmo em 2022. Nós precisamos além de reeleger Bolsonaro presidente em 2022, com a votação acachapante, de preferência no primeiro turno,
ainda fazer uma excepcional bancada que possa contar, que possa ser vista pelo número e a qualidade de representantes no Congresso Nacional, ou seja, deputados federais e senadores. Por exemplo, onde está a importância de focarmos em senadores? Senadores limpos, comprometidos com a ética, que não seja investigado, que não tenha rabo preso, envolvimento com corrupção, que não fique nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Só o Senado Federal pode colocar em pauta procedimentos para investigar possíveis comportamentos de desvio de função por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, podendo chegar até o impeachment. Mas hoje, como essa atual composição do Senado Federal vai fazer um trabalho de correção sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando a maioria dos senadores que lá estão todos cagados, mais sujos que pau de galinheiro, com rabo preso junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles fazem um pacto de bandido no seguinte sentido: eu te protejo, você me protege, e o Brasil se ferra. Quanto à Câmara Federal, é importante tanto quanto. É preciso eleger deputados federais que tenham compromisso com o Brasil, compromisso com as pautas do presidente, compromisso com a ética, que não seja bandido e rabo preso como muitos que lá estão. E por que eu falo isso? Hoje o presidente Jair Bolsonaro, por ter uma Câmara Federal recheada de deputados bandidos, canalhas, que não tem compromisso com o Brasil e com os brasileiros, que olham, ao olhar no seu umbigo, vê ali o centro do mundo, que não ganharam a eleição para servir o Brasil, mas sim para se servir do Brasil, estão lá. E quem os colocou? Você, eu, nós. É por isso que nós vamos colocar bons parlamentares, bons deputados federais também, para que o presidente possa tratar de coisas de interesse da nação com esses futuros deputados. Caso contrário, é com o Centrão que Bolsonaro vai conversar. Caso contrário, é com esse tipo que Bolsonaro tem que conversar, porque ninguém governa sozinho. O nosso sistema é presidencialista de coalizão. É preciso estar em união com Câmara e Senado. Aí, quando você faz uma união que é necessária fazer com bandidos senadores, com bandidos deputados, o que rola em cima do presidente é chantagem, é jogo baixo, rasteiro. Então, a mudança passa por nós em 2022. Olha as nossas faculdades no que viraram. Viraram cracolândias da esquerda. É um sumidouro de dinheiro. Escritório partidário do PCdoB, do PSOL, onde o aluno que lá está aprende tudo, menos estudar. Isso é preocupante. Isso é preocupante. A gente tem visto que a velha mídia, em consonância com os institutos de pesquisas, vem mentindo para a população, mostrando números que não são reais, com o claro objetivo de confundir e pregar o voto útil. Ou seja, voto útil. O que seria isso? É aquele eleitor desavisado, de cabeça vazia, que não consegue enxergar um palmo além do nariz, mas que decide votar em alguém porque as pesquisas dizem que ele está na frente, não levando em conta e não tendo a capacidade intelectual de perceber que aqueles números são irreais. Ainda falando sobre pesquisa, no decorrer dessa semana, um instituto de pesquisa, o qual não vale a pena falar o nome, divulgou um levantamento no qual mostra que Bolsonaro perde as eleições de 2022 no segundo turno para todo mundo. Isso é descabido. Perde para Lula, perde para Moro, perde para Ciro, perde para Dória, perde para todo mundo no segundo turno. Só que tem um detalhe. Esse filme a gente já viu antes, em 2018. A questão é que os institutos de pesquisa, em cumplicidade bandida com a velha mídia, a velha e viciada imprensa,
continua apostando que o brasileiro tem a memória curta. Não vai lembrar que essa manobra já foi usada e deu errado em 2018, em que eles falavam que Bolsonaro perdia para todo mundo. Perdia para todo mundo. Mas, no entanto, Bolsonaro se sagrou presidente com a votação acachapante. Para essa velha mídia, esses velhos institutos de pesquisa que surfam na mentira, na hipocrisia e no crime, querendo mentir para a população, apostando que o brasileiro tem memória curta, faço saber que, hoje, existe um excelente remédio para a memória dos brasileiros. Internet, na palma da mão. A gente vai lá, busca informações, cruza e mostra para os demais que esse segmento, representante do sistema, mentem mais uma vez. Como Lula ganharia uma eleição no primeiro turno? Todo cagado, todo sujo, com a marca indelével de maior ladrão da história da República, ex-presidiário, envolvido em corrupção até o pescoço, não só ele, como o seu partido, a sua família, os seus amigos. Como que Lula ganharia a eleição no primeiro turno, sendo que o seu partido, o PT, Partido dos Trabalhadores, há muito deixou de ser um partido político e se transformou em um bando? Como Lula ganharia a eleição no primeiro turno com toda essa carga negativa sobre ele, sendo que o PT ganhou 4 eleições, já ganhou 4 eleições, 2 com Lula, 2 com Dilma. Eles não tinham, no início, tanto desgaste, tinha muito dinheiro, tinha toda a classe política aos seus pés. Nenhuma das 4 eleições foi ganha no primeiro turno. Por que essa seria? Pensa, meu irmão, porque pensar não dói. Além do mais, se o presidente Bolsonaro estivesse correndo o risco de perder para todo mundo no segundo turno, então por que toda a classe política inimiga estão se unindo para combater Bolsonaro, para combater um homem que já perdeu para todo mundo? Pensa, porque pensar não dói. Eu sei que a nossa luta para salvar o Brasil não deve parar. Eu, por exemplo, meu irmão, eu tenho 55 anos de idade. Tenho um casal de filhos, formados, casados, 2 advogados. Nasci no Morro do Bairro da Penha, capital do Espírito Santo, Vitória. Consegui formar 2 filhos advogados. Sou um cabo de polícia aposentado, investigador da Polícia Civil do Espírito Santo em atividade. Consegui formar 2 filhos advogados. Hoje eu tenho uma estabilidade. Dos meus 55 anos de idade, eu tenho 36 de polícia. Tenho meu carrinho na garagem. Tenho a minha casinha, tenho 2 casas para morar. Tenho um emprego, onde não é muito, mas é garantido, todo final de mês eu vou lá buscar. Hoje eu não preciso, muito em breve, assim que eu me aposentar, eu vou passar a dar aula. Eu sou formado em sociologia, porém sociólogo de direita, conservador e patriota. Vou dar aula. Sabe o que eu poderia fazer sobre essa condição que eu me encontro? Hoje eu não preciso mais vender o almoço para comprar a janta. Graças a meu bom Deus. Graças a meu bom Deus, não preciso. Mas eu poderia estar fazendo o quê? Deixar o Brasil se lascar e não vir para frente de batalha, fazer o que eu estou fazendo, botar a cara a tapa, manifestando a minha opinião. Isso me custa caro, meu irmão. Isso me custa caro. Eu sou servidor público em atividade aqui no Espírito Santo, onde o governador é um esquerdopata de carteirinha, lambe-botas do Lula, lambe-botas e parceiro de última hora do PT. Mas por que eu boto minha cara na reta, mesmo sabendo que a minha situação é relativamente tranquila? Porque do que adianta eu estar bem se meu vizinho da esquerda e da direita estão lascados? Não dá, cara. Não dá. Quando eu entrei na polícia foi em 1986. 1986. Eu tinha 18 aninhos de idade. E lá o que me ensinaram, e me ensinaram bem, foi amor pela pátria, compromisso com a verdade, lealdade,
ética, dar a vida, se preciso for, defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Quando está todo mundo correndo de lá para cá, porque tem um problema lá embaixo, eu tenho que fazer a posição contrária, ao invés de correr com o pessoal que corre do problema, eu tenho que partir para cima do problema para levar a solução. Foi isso que eu aprendi. A brigar por essas cores verde e amarela aqui atrás, o hino nacional, a pátria, a cidadania, o nosso torrão. Foi isso que me ensinaram. Foi isso que eu acreditei e não posso agir diferente. Eu sou um soldado. E como soldado, eu estou preparado para dar a minha vida. Eu não estou fazendo politicagem, eu não estou aqui para ganhar views, para ganhar visualização. Não, se você vê no meu canal, o que eu falo não dá grandes visibilidades. Porque o pessoal gosta de palhaçada, o pessoal gosta de ver o idiota imitando foca, ver um babaca enchendo a boca de doce, palhaçada nas redes sociais. Eu não. Eu uso esse nobre e sagrado espaço nas redes sociais para mandar a minha imagem e para conquistar de maneira decente, sob a luz da legalidade, corações e mente. Eu não posso me curvar. Não posso. O que eu faço e falo, eu acredito. E assim vai ser. Assim vai ser. A nossa luta não é uma luta de petralhas contra Bolsonaro, não. É uma luta do bem contra o mal. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é para salvar um país. Olha a Venezuela do nosso lado aqui. Olha a Argentina, olha a Cuba. Olha o destino que esses países tomaram porque surfaram na mesma ideologia que essa esquerda, que está no poder, não está na presidência, está no poder e nos intimida. Eu não tenho medo das urnas, senhoras e senhores. Eu acho que Bolsonaro ganha na rua e ganha nas urnas. O que eu tenho medo é do tapetão. E nós não podemos baixar nossa guarda. Votar é pouco. Temos que votar, temos que pedir voto, temos que discutir política sem brigar na igreja, no serviço, na praça, na escola. Porque o que está em jogo é o nosso país. É a nossa liberdade. É a nossa democracia. Você que é evangélico, por exemplo, se você não abrir o seu olho, não se hermanar com os demais fiéis da sua congregação, discutir política, daqui uns dias, meu irmão, acredite, você não vai poder falar de Jesus Cristo publicamente. É exagero? Não é exagero, não. Basta ver Cuba, basta ver China. Basta ver esses países da África onde o domínio é comunista, onde os cristãos são queimados vivos pelo simples fato de ser cristão. Você está duvidando? Você quer pagar para ver? Nós não podemos perder o que conquistamos, porque se perder, vai ser difícil reconquistar. Podemos descobrir da pior forma que essa gente não é de brincadeira. O Lula passou o tempo todo execrando, xingando os evangélicos, chamando os evangélicos de jumento, de burro. Agora ele entende que os evangélicos é uma ala importante para a sua eleição. Porque ele entende que ao puxar os evangélicos para o lado, vai estar enfraquecendo o Bolsonaro. Não está. Não está. A ala do PT, a ala do Lula é tão preocupada com a palavra de Deus, é tão preocupada, entre aspas, com o cristianismo, que na semana que passou, de uma forma abusiva, no estado do Paraná, em capital Curitiba, um bando organizado, um bando do PT organizado por um vereador, invadiu uma igreja católica em plena missa, levando o caos e a desordem. É isso que vocês querem para vocês? A pauta do PT não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo prega a paz, o amor, o perdão, a união e fortalecimento das famílias. E tudo diferente do PT. O PT é diferente de tudo que vocês pregam. É isso que vocês querem? Não dá, cara. A situação é séria. É séria, é por isso que eu estou aqui. Disposto a brigar, disposto a lutar, me expondo. Mas eu prefiro morrer por alguma coisa
do que viver para nada. Eu acredito que vale a pena brigar por esse país. Eu acredito que vale a pena acreditar que esse país pode ser um grande país, a nossa nação pode ser uma grande nação. Eu acredito. Mas para isso, nós temos que deixar as nossas vaidades burras de lado. De querer dizer, que eu não voto em Bolsonaro, que só fala besteira. Fala, eu também falo. Você fala. Todos nós falamos. Bolsonaro é um cara do povo. Bolsonaro é um cara autêntico. Bolsonaro não é aquele cara que acorda de manhã e que tem um marqueteiro para orientar o que ele vai falar durante o dia. Porque é assim que funcionava com os outros presidentes. Até uma frase, até um bom dia, é sob orientação do marqueteiro que está o tempo todo do lado dele, não tem contato com o povo. E quando tem, é tudo ensaiado. Só falando, sem direito à resposta. Bolsonaro fala besteira. Porque é autêntico. Mas não faz besteira. Bolsonaro fala besteira, mas não. Como ele mesmo diz, eu falo besteira, mas não roubo. E é verdade. O Brasil está dando certo apesar de tudo. Se não fosse essa pandemia, o Brasil estaria surfando muito mais que agora. Todo mundo apostava que a economia fosse crescer, cair 10%. Ela não caiu 10%. Ela cresceu 4%. Mesmo em meio à pandemia. Em meio à pandemia, ninguém, absolutamente ninguém ficou sem vacina. O presidente comprou para todos e todas. Toma quem quer. Ele não é anti-vacina. O que ele fala é o seguinte. Tá aí, toma quem quer. Não podemos obrigar, porque ninguém pode ser obrigado a esse tipo de coisa. Água por Nordeste. Um projeto da transposição do Rio São Francisco foi idealizado na administração de Dom Pedro II. Se tornou uma realidade no governo de Bolsonaro. Começou no governo do PT? Começou. Passou por Lula, 2 mandatos, por Dilma, 2 mandatos, e o Michel Temer, o mandato tampão. O que houve no Rio São Francisco? Apenas transposição de dinheiro para a corrupção. Transposição de água para o povo? Nada. Hoje está lá. A boa realidade, água para o povo. Água para beber, água para agricultura, água para produzir, porque a água é vida. Bolsonaro não trata o nordestino como um pobre coitado, ele trata com respeito. Bolsonaro sabe que o nordestino é guerreiro. Não digo de pena, digo de consideração e respeito. Que se a eles, os nordestinos, for dada a oportunidade, eles fazem do Nordeste, em pouco espaço de tempo, o motor do Brasil. Basta saber que a maior cidade da América Latina foi produzida pelas mãos do povo nordestino. A maior cidade da América Latina, São Paulo, foi produzida por nordestinos. Quem nos dá Ariano Suassuna, Naná Vasconcelos, Alceu Valéncia e tantos outros no campo da cultura, do futebol, da arte, que faz o que faz, resiste o que resiste, pode ser visto como um pobre coitado? Tenha dó, é um povo guerreiro digno de respeito. Então, 2022 se avizinha, as eleições estão aí e nós precisamos nos hermanarmos. Não podemos vacilar. Se o PT voltar, vai ser o fim desse país. E aí não tem jeito. Se o PT voltar, vai ser a última vez que nós vamos votar em nossas vidas. Porque eles nunca mais vão precisar dos nossos votos. Eles vão colocar em prática a política cubana e chinesa, de partido único, de ditadura, onde o voto, o cidadão não tem direito e, se tivesse, não tem significado. Pense nisso. O negócio não é brincadeira. Se não for por você, pense nesse seu filho que está do lado, seu neto que está brincando. Você que é jovem, pensa no seu amanhã. Será que o que estão fazendo com o Brasil é certo? Olha o que o Bolsonaro vem fazendo e vem passando. Esse cara sofre, apanha todo santo dia e não nos trai. A coisa mais fácil do mundo é Bolsonaro se tornar queridinho da mídia, se tornar queridinho dos partidos políticos, se tornar queridinho do STF, do STJ, do STE. Simples. É só roubar e deixar roubar. Todo mundo fazer farra. Ele vira
um ícone da noite para o dia. Mas aí, meu irmão, não vai sobrar dinheiro para Auxílio Brasil, para Auxílio Gás, para a água no Nordeste, para a escola cívico-militar, para a conclusão das 22 mil obras que os governos passados deixaram, que esse está concluindo. As estradas no norte do país, em que caminhões ficavam atolados meses, em que motoristas ficavam com fome, com sede, sem apoio, que as estradas não tinham pavimentação, hoje tem, muitas delas. A máfia da balsa, que cobrava uma fortuna e não deixava, cobrava uma fortuna para atravessar com as suas balsas e não permitia que os políticos faziam pontes sobre os rios para não acabar com seus negócios. Foi da honestidade, do não roubar e não deixar roubar, que o presidente, no meio de uma pandemia, deu auxílio emergencial para todos os brasileiros. Até que não tinha o hábito de comer, comeu. Foi com o sistema de não roubar e não deixar roubar que os estados conseguiram estão conseguindo imunizar toda a sua população. Nenhum prefeito, nenhum governador comprou uma única vacina, todas vindas do governo federal. E tem mais, Abriu mão de impostos para baratear produtos dos mais diversos, medicamento, alimento, insumos. Enquanto governadores e prefeitos aumentaram os seus impostos, qual foi o prefeito que diminuiu ou parcelou o IPTU durante a pandemia? Nenhum. Qual foi o governador que diminuiu ou parcelou o IPVA? Nenhum. Qual foi o governador que usou o dinheiro para a finalidade do combate à Covid? Não sei. O que se sabe é que desviaram o dinheiro para recursos próprios, para fazer caixa de partido. Pensando nas eleições de 2022, minha amiga e meu amigo, vou finalizar dizendo o seguinte: vamos juntos. Separados, somos fortes. Unidos, somos imbatíveis, pois nenhum caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar. E repito, só o povo salva o povo. É já ir ou já era? Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.